Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui nesse sábado, hoje 13 de fevereiro de 2021, o ano da intimidade com Deus. Acredito que você tem vivido novos tempos, novos momentos, novas oportunidades do Senhor para a sua vida. Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você tenha, então, esteja caminhando na direção que Deus Ele realmente está nos ensinando, está nos norteando, né? Está nos levando. E para isso eu e você precisamos nos posicionar. Nós precisamos então nos alinharmos para que assim o caminho e a vitória do Senhor se estabeleça sobre cada um de nós. No entanto, hoje nessa manhã nós vamos estar falando sobre o olhar, né, do Senhor Deus, e que nós precisamos verdadeiramente olhar com os olhos do Pai. Você que está aí no nosso canal no YouTube, no Facebook, que você possa deixar uma mensagem para nós aí em nossos comentários, tá bom? Que assim nós identificamos que você está nos acompanhando aqui. Veja com os olhos do Pai. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, versículo de número 7. Samuel recebeu um comando específico de Deus: ungir um rei para Israel, que então substituísse Saul. E com essa missão ele foi até a casa de Jessé para consagrar um de seus filhos. Ao chegar, Samuel ficou impressionado com a aparência e o porte físico de Eliabe. E logo pensou que certamente estava diante dele o rei de Israel. Na mesma hora, Deus chamou sua atenção e o advertiu: o Senhor não vê como o homem. Samuel quis ungir o novo rei de Israel apenas pela sua aparência, mas acabou tomando um puxão de orelha de Deus. Mesmo quando bem intencionada, a visão humana é superficial, seduzida pela aparência ou pelo imediatismo. Porém, a visão de Deus, Pai, é muito diferente, muito mais real e profunda. Até o experiente profeta Samuel já ia errando em seu olhar. Assim, busque ver como Deus ele vê. Deus tem uma visão otimista sempre que vê o que há de melhor em nós. Nós vemos a fraqueza, Deus vê o potencial. Ele chama os rejeitados, os tímidos, os enfraquecidos, os esquecidos e os torna valentes e vencedores. E a visão de Deus vê além das aparências. A visão humana costuma valorizar os dons, a beleza exterior, o nível social, a formação familiar, a cultura, a capacidade intelectual, os dotes físicos e etc. Para Deus, porém, todas essas questões são irrelevantes. Enquanto nos preocupamos com os rótulos, Deus prefere enxergar o conteúdo. Ele vê o coração e as motivações. Deus vê o futuro que ninguém vê, enquanto os olhares humanos podem julgá-lo por aquilo que você aparenta ser no momento. Deus olha para você sabendo quem você será amanhã. Assim como fez com Davi. Quem diria ao jovem e esquecido pastor de ovelhas, venceria o gigante filisteu e seria o rei de Israel? Por isso entenda que Deus escolhe pessoas para torná-las grandes em suas mãos. Como você está vendo a vida e as pessoas? Como você está vendo as circunstâncias? Como está então a sua jornada, o seu caminho e a sua caminhada? Assim o Senhor então ele tem nos perguntado e quer então nos mostrar nessa manhã de devocional. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Geralmente quando nós olhamos para alguém, um pensamento sistêmico entra dentro de nós. E esse pensamento é: essa pessoa é boa ou essa pessoa é má. Essa pessoa ela é interessante eu estar perto dela, essa pessoa não é interessante eu estar perto dela. Por quê? Porque geralmente o nosso olhar
é através então da aparência, o nosso olhar é através da visibilidade da qual eu e você estamos então enxergando. E não é assim que Deus vê. Deus, ele vê verdadeiramente, totalmente o nosso coração, o nosso interior. E ele não vê nós apenas no hoje. Deus, ele vê nós então por todo o processo, né, da eternidade, né? Ou melhor, todo o processo da existência nossa aqui nessa terra. Quando Deus vê então alguém, quando ele olha então Davi, ele unge então Davi como rei de Israel, mas ele não estava vendo naquela condição da qual ele está, porque muitos anos se passaram para que Davi então possuísse o trono de Israel. Só que Deus, ele sabia, Deus, ele conhecia então todo o processo que ele tem. Por isso que Deus, ele tem esse plano amplo, diferenciado então para cada um de nós e para as nossas vidas. No entanto, eu e você precisamos focar nisso. Eu e você precisamos então colocar a nossa vida desta forma, para que assim nós entendamos os projetos, os processos e o caminho que Deus então determinou para cada um de nós e determinou para a nossa existência. No entanto, você que está nos acompanhando nesse momento, você que está então a partir desse instante fazendo esse momento devocional, se posicione diante de Deus. Coloque-se então a sua vida diante do Senhor, coloque-se então a sua vida diante do altar do Pai, para que assim você comece a olhar as coisas pela ótica de Deus. A visão tem que ser de Deus e não a visão humana. Olhe para a sua família e peça a visão de Deus para a sua família. Olhe para o seu trabalho, para a sua empresa, para os seus negócios e veja a visão de Deus para tudo isso e não a sua ótica humana, apenas a maneira que você está enxergando, está vivendo, está fazendo, está então realizando. Assim, o caminho de Deus, assim, o processo de Deus se concretizará e se estabelecerá para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, tá bom? Quero orar com você nesse momento, apresentar ao Senhor esse momento, essa manhã, e dessa forma pedir a Deus a bênção, pedir a Deus a vitória, pedir a Deus a direção para a minha vida, para a sua vida, para o seu caminho e para o meu caminho, tá bom? Pai, aqui nós estamos, Senhor, nesse momento. Eu quero, Pai, nesse instante orar, pedir a Ti, Senhor, a Tua provisão, pedir a Ti a Tua bênção, pedir a Ti a Tua vitória, para que assim nós possamos verdadeiramente, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ajuda-nos a avançar, ajuda-nos, ó Deus, a romper cada uma das dificuldades, cada uma das situações, cada uma das circunstâncias malignas que muitas vezes são colocadas diante dos nossos olhos, são colocadas diante do nosso coração, para que nós comecemos a enxergar na natureza humana, mas que o Senhor possa nos perdoar e limpar o nosso coração, e nós enxergarmos além daquilo que nós estamos vendo. Em o nome de Jesus nós te pedimos, abençoe essa casa, abençoe essa família, abençoe essa história, e que nós possamos romper e ultrapassar os destinos e os pontos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus nós te louvamos e nós te bendizemos. Amém e amém. Queridos, que Deus possa te abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje nós temos então nossa rede Awake, às 20 horas. Você então é o nosso convidado especial e nesse domingo nós teremos então o nosso domingo de celebração, que Deus vai estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando o seu coração, para que o propósito, o caminho dele se estabeleça, se cumpra e se ajuste sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua história. Fique com Deus, um abraço a todos vocês e que verdadeiramente, o propósito, o plano, o caminho e a direção do Todo-Poderoso se estabeleça, se cumpra e se manifeste sobre as nossas vidas e sobre a nossa história. Para todos sempre. Amém e amém.
Fique na bênção, ótimo sábado, ótimo final de semana. Shalom, shalom.